Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Que tem uma produção do publicitário Fernando Dutra, a direção da jornalista Eliane Rodrigues. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo alguém da área imobiliária. Até porque nesse processo pandêmico que nós temos a nível mundial, vamos pensar aqui a nível anapolino, como é que está o mercado imobiliário. E a gente começaria, ele que é presidente da ACIG. Eu queria que o senhor, para o nosso telespectador, Zé Carlos, traduzisse para nós aqui a ACIG, ACIG. A ACIG é uma associação, Associação dos Corretores de Imóveis de Goiás. Quer dizer que o senhor está na presidência dessa associação há quanto tempo? Nós criamos essa associação, nós já estamos envolvidos nesse projeto há mais de 4 ou 5 anos. E startamos ela em novembro do ano passado. Então, vai fazer agora, aliás, de 2019, né? Foi onde a gente inaugurou, implantou, registrou, fez todos os meios legais e vai estar fazendo agora 2 anos, né, que nós estamos aí numa luta aí a nível estado com os corretores, trabalhando o que tem que ser feito mesmo na associação. José Augusto, antes da gente começar assim, dar continuidade à nossa entrevista, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, ainda não teve o prazer de conhecer o José Carlos, José Carlos, fala um pouquinho de você. Muito bem, eu sou o José Carlos Rufino Pereira, né? Eu sou anapolino porque mais de 50 anos que nós estamos aqui em Anápolis. Nós viemos de uma família de 9 irmãos, né? Família que não tem muito poder aquisitivo, mas todos tiveram assim grandes resultados em virtude do bom comportamento que tivemos, os ensinamentos que tivemos dos pais, né? Então, todos, graças a Deus, estamos muito bem e estamos trabalhando aí com muito vigor. E nós estamos aí, aprendemos também ao longo dessa nossa convivência com o mercado, com Anápolis em si, nós aprendemos a ser apaixonados pela cidade de Anápolis, apaixonados pelo estado de Goiás. Então, todo o nosso trabalho no mercado imobiliário em si, a gente trabalha assim com muito amor, com muito coração, né, dentro para poder realmente satisfazer tanto o mercado, a produção do município, a produção do estado e também o crescimento habitacional, né, satisfação da realização dos sonhos das pessoas. Há quanto tempo você começou na área, no ramo imobiliário? Desde pequena? Quanto tempo? Desde quando você começou nessa área? Eliane, é uma era, viu? A gente até brinca, porque quando a gente vai a algumas reuniões, alguns treinamentos, a gente assim até sobressai um pouco em relação a essa galera toda que está aí começando e tudo. A gente fala que nós somos os veteranos, né? Então, eu e mais uma turma aí pequena, a gente ainda está sobrevivendo. Então, eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos no mercado imobiliário em Anápolis, né? Então, eu fico, assim, lisonjeado, né? Com esse percurso que nós vivemos aí, várias situações do mercado, né? Do sistema econômico, de mudanças de governo, mudanças de presidentes e tudo mais, mudanças de moedas. Então, assim, a gente pôde sobreviver a tudo isso. Então, são mais ou menos uns 30 anos aí de carreira bem vivida, graças a Deus. Nessa série de mudanças que o senhor citou aí, lamentavelmente nós temos mais uma, né, que é essa pandemia. O mercado está mais cauteloso ou não teve nenhuma interferência pandêmica? Nós vivemos assim uma experiência extraordinária para o mercado. Infelizmente, assim, foram vários colegas que se foram em virtude disso. Vários conhecidos, parentes, né? Então, infelizmente, nós tivemos esse lado de triste, né?
Mas nós aprendemos conviver com isso, com esse bloqueio, com essa situação de estar em casa, né? Nós aprendemos isso. Os profissionais que realmente amaram a profissão, que gostam de trabalhar, que estão ativos, né? Que buscaram informações, buscaram aprender a conviver com isso. Então, nós tivemos aí vários cursos para os profissionais home office, para saber como trabalhar em home office, como ter resultado. E nós sentimos, Zé, no mercado, a reação do mercado, a procura foi muito grande, né? Tanto é que o número de vendas no quarto semestre do ano de 2020, ele superou o de 2019. Então, assim, o número de vendas, as consultoras não esperavam que fosse assim, tanto é que eles pararam as construções no decorrer do ano de 2020, por conta da pandemia, eles pararam os projetos e o volume de compras, o volume de procura foi muito grande. E os corretores, eles atendendo o cliente nas redes sociais, fazendo vendas, fazendo negócio. Nós aprendemos aí a fazer a assinatura digital, contrato digital. Teve casos de vendas que foram realizadas, vendas de mais de R$1 milhão, que o cliente não saiu de casa. Ele assinou o contrato, recebeu o contrato por e-mail, fez a assinatura do contrato, fez transferência, fez as negociações. Então, assim, foi uma história nova no mercado, uma história nova, uma experiência nova para os profissionais, uma experiência nova também para os compradores, que quando identificaram que essa facilidade, esse acesso, o fato de, às vezes, você estar em casa à noite, olhando imóveis, sem sair de casa, né? Então, isso foi uma experiência nova, deu certo, facilitou para os profissionais, facilitou para as imobiliárias, facilitou para os clientes, né? Então, foi um conjunto de coisas assim que favoreceu, né? A gente entendeu que a internet hoje, a tecnologia está muito avançada e com essa era a pandemia agora, pôde assim, fluir bastante e, assim, os profissionais que realmente quiseram, tiveram sucesso. Só concluindo aqui depois, o senhor poderia, então, fazer uma afirmação que essa pandemia deu um aquecimento no mercado? Justamente. Inclusive, a gente estava num treinamento na semana passada, que a gente estava ministrando esse treinamento, e uma pesquisa interessante que a gente levantou é que no Centro-Oeste nós tivemos uma evolução de mais de compras de negócios vendidos do que lançados. Então, as consultoras, eles tiveram que se reunirem, tiveram que se replanejarem para poder absorver isso, né? Não é Goiás, é Centro-Oeste, é Mato Grosso, é Goiânia, Anápolis, é tudo. Então, houve mais negociações de fechamento de negócio do que de lançamento. Então, o percentual aí foi bacana. E nós identificamos também que houve, como eu já disse, houve um aumento de em torno de 30% de mais negócios no quarto bimestre do ano passado em relação a 2019. Então, assim, o mercado ficou assim meio que atípico em relação a isso. Agora, quem soube aproveitar, quem teve, né, expertise para isso, realmente teve resultado. Tanto as consultoras que se atentaram em tempo, né, porque eles bloquearam vários projetos no primeiro semestre do ano passado, eles paralisaram para ver o que ia acontecer, para ver o que a política econômica ia virar. E a partir de novembro, já para dezembro, eles começaram a startar algumas coisas, né? Tanto é que esse mês de fevereiro, março, fevereiro, agora até abril, está tendo assim, muito lançamento,
né? As consultoras estão abrindo as portas mesmo e os projetos estão aí bem expostos mesmo. Você falou em lançamento aí. Nessa época atual de pandemia, a procura maior está sendo de qual tipo de imóvel? Então, houve uma migração, porque antes da pandemia a gente tinha um volume muito grande do imóvel de Minha Casa Minha Vida. E houve uma migração para os imóveis usados, né? Houve um grande volume de negócios de imóveis usados e também do imóvel de alto padrão, né? Nós sentimos uma reação no mercado no crescimento dessas procuras. Por que o imóvel usado, o imóvel de revenda que a gente fala, né? Esse imóvel, esse cliente, ele estava com seu capital guardado, investido nos fundos, e com a pandemia, de repente, ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? E identificar um fator interessante também, que o fator aluguel, ele teve uma reação assim, muito grande. Então, eles começaram a perceber que quando ele tira o dinheiro das aplicações e coloca no patrimônio, esse patrimônio, além dele ter a valorização natural do mercado, ele também tem o rendimento do aluguel, que ele supera o rendimento da poupança, né? Então, houve uma migração desse dinheiro que estava nos bancos para o mercado. Inclusive, parece que esse mês teve uma alta aí, né, no índice de aluguel, teve um aumento? Teve. Nós tivemos aí 2 piques, né, de alta, né, que foi agora esse mês de abril e mês de fevereiro, que o IGPM deu um volume maior e aí os aluguéis, e tanto é que houve, assim, está havendo, assim, algumas negociações nas imobiliárias que os locatários não estão, assim, suportando esse aumento em virtude de perca de renda ou diminuição de renda, negociações de salário com as empresas e tudo mais. Então, eles estão procurando as imobiliárias e fazendo aí uma negociação entre imobiliária, proprietários e inquilinos. Você falou aqui no início da nossa programação que você é o presidente da ASIG. Isso, ASIG. Há quanto tempo você é presidente? Então, nós já vamos para 2 anos de associação, né? Nós aí temos uma diretoria bacana, né? Com diretores de Goiânia, de Caldas Novas, de Rio Verde, não. Goiânia, Caldas Novas, Anápolis, e aí nós estamos fazendo um trabalho muito bacana aí a nível de mercado imobiliário para os corretores, para o profissional em si. A gente entende que o profissional hoje, no mercado imobiliário, apesar da gente ter o CRECE, né, que o CRECE é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, é bacana, a gente trabalha junto, né? E o CRECE, a função do CRECE é meramente fiscalizadora, né? Eles fiscalizam os profissionais que não estão legais, que não estão, de repente, pagando as anuidades ou que não estão registrados, contraventores, né? Então, assim, a gente tem o CRECE com essa função. E aí chega a associação agora para ser a casa do corretor, a casa do acolhimento do corretor, né? O corretor que precisa de um treinamento, precisa de uma assistência médica, precisa de um clube, precisa de um desconto numa loja, precisa de repente, um apoio, né? Então, a gente tem a Associação dos Corretores. Nós estamos fazendo esse trabalho e está, assim, surtindo muito efeito, porque a gente tem ido nas imobiliárias, a gente tem mostrado esse nosso empenho, as imobiliárias estão, assim, bastante receptivas. E agora, nós recebemos também um contato de um grupo de corretores que estão fazendo a mobilização a nível Brasil para a gente ter também a nossa associação nacional. E estamos reunindo e vamos fazer parte
dessa diretoria também. E eu acredito que a nível Brasil aí a gente pode estar tratando aí a nível Brasília, né, com Congresso, com Senado, algumas leis voltadas aí para a profissão de corretor de imóveis. Por falar em Brasília, antes, agora parece que teve uma mudança, mas antes as pessoas que faziam a compra de um imóvel, por causa do aumento do número, o imposto aqui em Goiás é bem mais caro do que de Brasília. E aí eles saíam daqui de Anápolis e iam lá e registrar o imóvel em Brasília. E o que a associação pode fazer referente a isso? Porque agora não pode mais, né? Parece que agora, se você for em Brasília fazer um registro da escritura, você vai ter que pagar por o mesmo valor de Goiás. O que a associação pode fazer para baixar esses impostos aqui em Goiás? Nós estamos já conversando em relação a isso e, infelizmente, esses impostos que são cobrados nos cartórios, eles são a nível nacional. São exorbitantes, hein? São exorbitantes. A gente acha isso uma loucura. E no governo do Marconi, ele colocou algumas taxas extras a mais, uns percentuais a mais, que realmente deu um diferencial de alguns outros estados. E Brasília, principalmente, deu uma diferença grande em relação a Brasília e aqui. E aí as pessoas estavam migrando. Iam em Brasília, faziam a escritura, redigia a escritura, faziam e trazia para cá. Recolhia primeiro o ITBI aqui, depois corria para Brasília, pagava escritura e tudo mais e fazia o registro aqui. E aí as coisas mudaram e descobriram isso e reteram, né? Porque a escritura, você pode fazer a escritura, lavrar a escritura em qualquer estado, não se impede de fazer ou aqui ou no Rio de Janeiro, ou São Paulo, qualquer lugar. O negócio é que o registro tem que ser local. Né? E aí, com isso, uma escritura que de repente ficaria R$10.000 aqui, eles estavam fazendo lá em Brasília por R$1.300, era um valor tabelado, independente do valor do imóvel, ficava aí em torno de R$1.300 a R$1.600. Um valor mais aceitável. Muito mais aceitável. E aí, o que acontece? Não justificava. Se eu fosse fazer uma escritura, sabendo que Brasília eu pago R$1.300 ou R$1.500, eu vou pagar R$10.000 aqui, né? E aí descobriram isso, o tribunal interviu em cima disso e diz o seguinte: baixaram um decreto que você pode fazer a escritura em qualquer região do Brasil. Mas você tem que recolher os impostos aqui. Aí não compensa. Aí a coisa virou. Aí as pessoas aí já não compensavam mais e estão voltando a fazer aqui mesmo e pagando o preço que estavam cobrando. Então, assim, a gente tá numa luta, né? A gente está buscando ver se abaixa, porque, assim, eu fiz uma escritura minha, no particular, esses dias agora, e a escritura, registro, um imóvel de R$500.000, vai ficar em torno de quase 30 mil. Só. É uma loucura isso. O governo explora isso, assim, de cara aberta mesmo, né? E a gente vê os cartórios lotados, né? O quanto estão recolhendo, né? É uma mina de dinheiro, é uma mina de dinheiro. José Carlos, me permite ser mais... É um assalto, não é não? É um assalto. É um assalto. Então, nós, corretores de imóveis, nós estamos atentos a isso, né? As mudanças da lei. A gente vai tentar, através dessa associação nacional, entrar no Congresso, tentar ver o que a gente consegue colocar lá para poder mudar isso. Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, José Augusto. Essa aqui foi feita ontem para mim, que eu falei que você viria aqui na nossa programação. Aí uma corretora de imóveis pediu para ver com você o seguinte: se através da associação você vai trazer algum curso presencial de avaliação de imóveis. Ótimo. Boa pergunta. Eu já ministro cursos assim, em vários estados do Brasil, né? Eu tenho
uma empresa de treinamentos, e eu já ministro o curso, e o meu foco principal é fazer cursos para os principiantes. A gente identifica o seguinte: o corretor, para ser corretor, o que ele precisa? Ele precisa fazer um curso de mais ou menos 6 meses online, e ele faz a inscrição, pega o material e estuda em casa, e vai uma vez por mês, alguma coisa assim, presencial, individualmente faz a prova. Então, é um negócio assim muito artificial, que a gente, assim, meio que artificial, apesar das escolas serem idôneas e tudo mais. E aí a gente percebe que aí o corretor forma, recebe a credencial, paga as taxas, que a gente acha até meio caro, mas paga, vai lá, se registra, tudo certinho. Mas e aí? O que fazer? Qual que é a prática, né? Então eu pego esse pessoal, alguns que podem, que sabem disso, a gente coloca em sala de aula e fala assim: ó, o mercado imobiliário funciona assim, o cliente precisa ser atendido assim, o imóvel tem que ser visto assim. Você tem que entender que você não é vendedor, você é corretor. O cliente tem um feeling de entendimento daquilo que ele está olhando. Então, muito cuidado com os primeiros passos para ser corretor de imóveis. Muito cuidado, tá? Existem as leis, existem situações que você pode responder judicialmente, então a gente esclarece isso. O corretor de imóvel ele tem que ser muito melindroso nas ações dele, nas atitudes, nos documentos, nas assinaturas, o que ele faz, o que ele oferece. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a gente tem preocupado, através da associação, em trazer isso também, né? Trazer leis, cursos de leis, cursos de contratos, né? E a gente está preparando também esse curso de avaliação, né? Hoje o cliente liga na imobiliária: ó, quanto que vale aqui o meu lote, assim, 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 assado. O corretor dá uma olhadinha, dá uma pensadinha e fala tanto. E não é por aí. Nós estamos prostituindo o mercado se fizermos dessa forma. E existe toda uma técnica, um estudo, um estudo de viabilidade econômica daquela região, daquele local, daquele imóvel, entendeu? Para você informar esse valor para o cliente. Então, a gente vai começar a preparar isso mais de perto, trazer aqui mais para perto de Anápolis, porque os cursos que a gente está tendo é de longa distância, online, tem muitos fazendo, tá bom, tá aprendendo assim dessa forma, mas eu acho que a gente precisa estar fazendo isso na prática, mais de perto, mais em sala, mais no dia a dia, de repente visitando o imóvel, mostrando como que funciona e tudo mais. Aí, né? Bom demais, né, José Augusto? Isso aí... É bom. José Augusto, eu quero falar um negócio, uma novidade que está acontecendo, que vai acontecer aqui dentro do Canal 14. Você sabia que o nosso amigo aqui vai ter uma programação na parte do mercado imobiliário aqui no 14? Isso é maravilhoso, né? Porque vai dar ao nosso telespectador um leque de informações de como caminhar passo a passo, né, Zé Carlos? Isso é um sonho, né? Não é um sonho só meu, pessoal, mas é um sonho do mercado. Nós precisamos ter espaço, né? Nós precisamos ter espaço. O corretor de imóveis, os profissionais, o mercado precisa ter espaço, né? Então, eu acredito sim. Diante de várias reuniões aí com o Fernando, nós conversamos, estamos ajustando alguns detalhes ainda, e breve nós vamos startar isso. E, assim, vai ser uma vitória. Eu acredito que esse programa do Canal 14 vai ser uma vitória para o mercado, porque nós podemos trazer aqui as construtoras, os donos de construtora, para a gente ouvir eles, dos projetos que eles têm para lançar. Nós vamos ouvir os donos das imobiliárias, nós vamos ouvir o presidente do Cresce, vamos ouvir o presidente das associações envolvidas na área de construção civil, na área de trabalhista, né? Então, assim, vamos ouvir o corretor, vamos entrevistar o corretor, porque não? Vamos ver como que está o mercado, vamos ver qual que está a atuação dele.
né? Vamos mostrar para o mercado, para a cidade, vamos mostrar como é que está a evolução do mercado imobiliário, o que Anápolis é hoje, né? Qual que é essa metrópolis, a gente precisa falar sobre isso, qual que é essa metrópolis que chama Anápolis, que os outros estados estão de olho em Anápolis e às vezes a gente não abre o olho, nós que somos daqui às vezes não abre o olho para o que está acontecendo tanto no comércio como na indústria, na construção civil, o que está acontecendo aqui em Anápolis. Então, através desse programa a gente vai poder estar trazendo isso, tá fazendo esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, que eu acho primordial, acho bacana, foi louvável essa iniciativa de vocês, né, para a gente estar aqui, e vamos poder estar fazendo esse feeling aí com os profissionais da área, tanto da construção civil, das imobiliárias, dos corretores, de toda a sociedade envolvida. O telespectador do Canal 14 está podendo fazer uma leitura do que será esse programa. Quer dizer, vai ser um programa de informações envolvendo toda a cadeia produtiva, digamos assim, do loteamento, do lançamento, da comercialização de imóveis e por aí afora. Então, eu posso entender que o telespectador vai receber uma gama de informações que aí ele não vai dar tiro no escuro, né? Ele vai saber diferenciar. José Carlos Rufino Pereira. A nossa produção ali já fez um sinalzinho, e quando faz esse sinal, é sinal que, lamentavelmente, o programa estava ótimo, informativo, mas o nosso prazo se escoou. Então eu queria que você, no final, deixasse sua mensagem para o pessoal que comercializa, que compra, além da oferta e da procura, né? Uma mensagem para esse pessoal. Isso é importante. Eu agradeço, né, a toda a produção do Canal 14net, está aí assim, abrindo as portas para o nosso mercado. E eu quero dizer para o cliente, né, nós precisamos informar para o cliente a necessidade de procurar um profissional experiente, um profissional legalizado, para procurar, para comprar o seu imóvel. Algum picareta nessa área tem? Tem muito. Então, assim, tem muito picareta, tem muitos que não são legalizados, que estão aí, né, fazendo negócio de qualquer jeito. Procure a imobiliária certa. Nós somos aqui em Anápolis muitas imobiliárias, as imobiliárias que são muito bem preparadas, automatizadas. Tá? Então, você, cliente, nós vamos tentar, através do canal agora, trazer mais esse cliente para dentro do canal, para a gente poder estar informando, porque são muitos detalhes, muitos detalhes, leis, atitudes que acontecem, tudo mais. A gente precisa estar mostrando isso para o cliente, né? Vamos trazer esse cliente para cá, vamos mostrar os detalhes, tá? Então, a princípio, procure um profissional sério, uma imobiliária séria, para fazer os seus investimentos, suas negociações. O Canal 14, através do publicitário Fernando Dutra, agradece a você pela sua participação. Manda um abraço também a todos lá da Imobiliária Maria Mendes, não é isso? Isso, Imobiliária Maria Mendes. Espero contar com você aqui outras vezes também, né? Apesar que agora ele vai ter a programação dele, né, José Augusto? Não vamos estender tapete para ele, né? Com certeza. Mas muito obrigada mesmo, José Carlos. Agradeço mesmo pela sua participação e agradeço também a você, assinante da NET, que está aí ligado com a gente. Até a próxima.